Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Essa música é muito bonita, né? Eu cantei essa música inúmeras vezes quando eu ministrava o louvor na igreja em que eu participei, né? Em todas as igrejas que eu fui, eu sempre cantei, mesmo quando a gente levava o nosso repertório próprio para tocar, né? Nossas músicas autorais, ela sempre estava no meio das músicas ali. Essa é uma música do André Valadão, né? A gente sabe que a família Valadão está passando um momento difícil agora, né? E N outras coisas, mas isso é melhor não tocar nesse assunto. Vamos falar da palavra hoje. E é uma música que toca muito em mim e eu gosto bastante dessa música. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre perdão e o quanto o Pai Nosso nos ensina, a oração do Pai Nosso nos ensina sobre essa palavra tão importante que muitas vezes a gente deixa de lado. Bom, lá em Mateus capítulo 6, vamos lá ver se é isso mesmo, onde fala a oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Vamos lá, vamos caçar aqui, vamos ler a Bíblia. Eu gosto, irmãos, de usar a Bíblia, livro, né, com páginas. Amo o cheirinho que tem as páginas da Bíblia, por pura questão de costume, tá? Eu uso o celular, eu não tenho a Bíblia no celular, tá? Eu tenho aplicativos de estudo, né? Eu uso muito o ChatGPT para compor aqui os meus sermões, para compor os meus estudos, me ajudar a achar os livros da Bíblia, né? Me ajudar com etimologia de palavras e tal. Eu não tenho a Bíblia no celular porque eu acho o celular, o smartphone, uma peça muito de distração. Então eu não consigo me concentrar, eu não consigo ler a Bíblia no celular, porque fica chegando notificação de Instagram, fica chegando notificação de redes sociais, conversas de WhatsApp. Eu tenho uma empresa de fotografia, né? Eu sou fotógrafo, e às vezes o cliente pede orçamento, às vezes o cliente quer conversar comigo, então fica chegando notificação o tempo todo. Então eu prefiro ter a Bíblia, porque ali pelo menos eu fico focado no que eu estou lendo, né? E é muito difícil a gente conseguir focar. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo... cadê? Versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Eu estou tentando aprender o Pai Nosso em hebraico e é muito difícil, porque eu não estudo hebraico, né? E eu estou tentando aprender, tentando pegar. E começa assim, né? Avenu Sheba Shamayim. Eu acho tão bonito, cara, o dialeto, né? A pronúncia das palavras, eu acho muito bonito. Então Jesus está ensinando aqui: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos parar aqui no 12. Por que eu quero falar de perdão? O perdão, ele é uma palavra dura para quem é crente. Primeiro porque muitas vezes a gente recebe o perdão de Deus. A gente vai lá, confessa os nossos pecados, a gente recebe o perdão, a gente recebe a remissão pela morte de Jesus Cristo na cruz, que fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre ele tudo o que é de ruim da humanidade, estava sobre Jesus naquele momento. Então nós confessamos os nossos pecados, cremos no sangue de Jesus, na remissão e pronto, acabou. Mas muitas vezes a gente pede perdão para Deus, mas a gente não se perdoa.
Outra coisa que acontece muito é que o nosso acusador, ele fica nos lembrando dos nossos pecados o tempo todo, a ponto de que nós não conseguimos nem servir a Deus, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos receber e nem administrar uma bênção. Por que eu digo isso? Porque a palavra que eu trago para vocês, primeiro ela falou comigo, primeiro eu tive que pedir perdão, precisei perdoar, precisei viver tudo isso que eu estou falando para vocês. O que eu estou falando, o que eu estou pregando para você nesse vídeo, não é só, como é que eu posso dizer, exemplificação, não é só teoria, é vivência. Quando eu digo para vocês que Deus nos perdoa, mas a gente não se perdoa, é porque a gente fica remoendo o pecado, a gente fica remoendo essa culpa, esse remorso dentro da gente. E quando a gente ouve o acusador dizendo, nossa, você vai pregar hoje, você vai falar do amor de Deus, você vai entregar um versículo, você vai evangelizar alguém, mas você lembra quem você era? Se essa pessoa passar e te ver, ela vai lembrar que você era um maconheiro, que você era um pingunço, que você era um adúltero, que você era um ladrão, que você fez isso. A pessoa vai lembrar. E aí o que você pensa? É melhor eu não abrir minha boca, porque ela vai me acusar. E eu vou lembrar. E eu vou ficar desarmado. Quando eu me converti, eu acho que foi em 2005, 2006, quando eu me batizei na igreja do Evangelho Quadrangular, eu não nasci na igreja, eu fui na igreja adolescente. Então, eu cheguei na igreja cheio de dúvidas, problemas, né? Cheio de costumes do mundo, né? de coisas, de atividades, né? Do mundo. Apesar de eu ser um cara pecador, de eu estar lá no mundo, de eu estar entregue, né, às coisas do mundo, eu não tive vícios, eu não bebi, eu não fumava, graças ao Senhor Jesus Cristo, eu nunca experimentei droga, mas eu era um cara que ia nas festas, eu era um cara que não tinha compromisso com a minha família, eu tinha uma vida, principalmente assim, de namoro, essas coisas, não tinha muito respeito, eu era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de cuidado e respeito com as coisas de Deus. Mesmo eu fui batizado na igreja católica, eu fui batizado quando eu tinha 7 anos, né? Eu fui batizado tardio, né? Eu conhecia a Bíblia, né? Sabia orar o Pai Nosso, sabia uma série de liturgias do catolicismo, mas eu nunca respeitei, nunca levei a sério, sempre brinquei, eu era um cara que xingava, falava palavrão, né? Na minha casa, a casa da minha avó, era uma casa de festa, de farra, né? Sempre tinha festa, forró, sempre tinha gente estranha na minha casa, e eu morei muitos anos, né? Minha mãe, meu pai, a gente morou muitos anos com a minha avó, e a gente era exposto a esse ambiente de festa, sempre tem gente desconhecida em casa, né? Ninguém lia a Bíblia, ninguém buscava a Deus, né? Que nem eu falei para vocês, a minha mãe, ela me levou para o ensinamento católico, mas a minha mãe também não seguia, né? Minha mãe fumava, bebia, meu pai bebia, também era uma bagunça terrível, né? A minha infância foi uma infância divertida, porque eu sempre vivia rodeado dos primos, dos amigos, né? Então brincava muito, jogava muita bola, fazia minhas artes, mas depois de adolescente eu nunca busquei a Deus, nunca tive interesse com nada. E nessa vida de falta de interesse, de falta de respeito, né? Essa vida longe do caminho de Deus, eu tinha uma tarefa muito difícil também, de saber que um dia eu ia precisar aprender de Deus e eu ia precisar mudar o meu jeito de tratar as pessoas, eu ia precisar mudar o meu jeito de tratar os meus pais, eu ia precisar continuar firme no meu posicionamento de não beber, de não fumar, de não me deixar levar pelas coisas do mundo. E eu também tinha a tarefa difícil de aplicar e entender o perdão. Depois que eu me batizei, passou-se um bom tempo, eu conheci minha esposa, a Letícia, a gente casou, e aí a gente teve a nossa filha, a gente foi viver a nossa vida. E com o passar dos anos, eu fui aprendendo cada vez mais a dificuldade do perdão. Dificuldade de entender que as pessoas erram,
que as pessoas cometem falhas, muitas vezes brigava com irmãos da igreja por não aceitar as falhas dos irmãos. Eu falhava, também não aceitava a correção, porque quando a gente é muito jovem, a gente tende a ser muito enérgico, sabe tudo, né? Tudo a gente sabe, não quer aprender nada, né? A gente é dono do nosso próprio nariz. E com esse comportamento a gente vai fazendo inimizades e tendo brigas e sai de uma igreja, vai para outra, sai da igreja, vai para outra. Ninguém presta, né? E esse era o pensamento que eu tinha quando eu era mais jovem. Eu tinha dificuldade de perdoar, eu também tinha dificuldade de lidar com os defeitos das pessoas. E lendo o Pai Nosso, eu entendi por que muitas vezes eu era tão cobrado e por que tantas vezes a bênção de Deus demorava tanto para se concretizar na minha vida. Por quê? Porque além de eu não perdoar os outros, não aceitar a correção, além de eu já conhecer a palavra nessa época e continuar sendo rebelde, sendo difícil, eu atrasava muita coisa na minha vida, porque isso meio que segura a gente. Porque além de, aqui no versículo 12, né, que fala que perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, para nós recebermos o perdão diário, porque a gente tem que pedir perdão todo dia eu oro, falo, Senhor, perdoa os meus pecados, os conscientes e inconscientes. Às vezes a gente faz alguma coisa e vê que não estava certo, é aquele que a gente chama de jeitinho, né? Às vezes a gente tenta dar um jeitinho para conseguir alguma coisa e de repente a gente consegue, mas a gente para pensar, nossa, eu acho que eu não devia ter ido para esse caminho não, porque olha, meu Deus do céu. Ou senão lá na frente a gente vê que cometeu uma grande falha, um grande erro. E aí a gente perde a oportunidade, né? A gente perde a bênção. Você vê que cumprir o mandamento de Deus é algo muito caro. É algo doloroso. Muitas vezes a gente se sente envergonhado, mas tem que ser feito. Assim como o bom samaritano que ajudou aquele homem que estava à beira da estrada, quase morto, que levou ele, deixou ele lá na pousada, né, para que ele fosse cuidado, fosse limpo. Você pode ter certeza que quando aquele homem estava sendo limpo, ele sofreu, porque os machucados, os arranhões, não sei se tinha uma fratura, alguma coisa, estava tudo muito recente. Você limpar uma ferida que acabou de ser feita é muito dolorido. Então, falar sobre perdão, falar sobre o amor de Deus é muito fácil. Mas viver o amor e o perdão de Deus é algo muito caro. Muito caro. E às vezes você que está aí assistindo esse vídeo, você está se perguntando por que esse cara está falando disso? Isso é uma palavra que todo mundo já falou, que não sei o que já está batido. Mas se eu estou falando, é porque você ainda precisava ouvir. Se eu estou falando, você está lembrando de alguém que precisava ouvir isso aqui. E aí você vai mandar esse vídeo para essa pessoa. Porque às vezes você está sendo corroído, você está sendo destruído simplesmente porque você ora o Pai Nosso, pede perdão para Deus, mas você não perdoa. Você não perdoa as pessoas. Irmãos, quantas vezes eu precisei pedir perdão? Inúmeras vezes. Não estou falando só de perdão, de orar, falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, pedir perdão para as pessoas. Porque muitas vezes eu fui grosseiro, eu continuei agindo como uma pessoa dura muitas vezes. E discussões, e querendo ter razão o tempo todo, e não, porque eu estou certo, porque eu estou certo, porque eu estou certo. Eu já precisei pedir perdão para minha mulher várias vezes, para minha filha várias vezes, para minha mãe, para o meu pai, para o pastor, para o irmão, para líder, para gente no meu trabalho. Porque às vezes a gente está cheio de razão, mas às vezes o jeito que a gente se expressa, o jeito que a gente fala com os outros, destrói as pessoas. E às vezes eu não tinha condições de entender isso. Para você ter uma ideia, o Pai Nosso, ele nos ensina a ter gratidão. Porque a gente precisa lembrar da nossa dependência de Deus. Senhor, obrigado pelo pão que nos deu hoje.
Muito obrigado, Pai, pelo pão que o Senhor nos deu. E às vezes nesse processo de ganhar, de conquistar o pão, a gente está tão focado, está tão ambicioso, está tão obstinado, que a gente simplesmente magoa as pessoas, porque a gente está com um objetivo, a gente quer alcançar um objetivo, e para alcançar esse objetivo, às vezes tem gente que quer pagar qualquer preço. Não, se eu tiver que ofender alguém, se eu tiver que ser duro com alguém, se eu tiver que mentir para as pessoas, eu vou mentir. Meu amigo, na hora que você começa a ir para esse lado, você começa a se distanciar de Deus, você começa a achar que não precisa mais pedir perdão, porque Deus entende, o irmão vai entender, a sua mulher vai entender, porque você está num momento difícil, porque as coisas estão difíceis. Não, cara. Não. Você vai ter que botar o dedo na ferida. Se você precisar chorar, você vai chorar. Se você precisar se humilhar, você vai se humilhar. Já aconteceu vezes de eu estar coberto de razão. Falar, não, eu estou com razão. Não preciso pedir perdão. Não preciso falar com essa pessoa de novo. E Deus fala, não, você precisa falar sim, porque você não está dando um bom testemunho. Isso aí que você fez está ridículo, está feio. E Deus fica ali me incomodando, e eu falo, gente, mas parece que a minha vida não vai, parece que as coisas não acontecem, parece que tudo dá errado, porque você não está perdoando, você não está pedindo perdão, você não está sendo humilde. Vai lá, fala com a pessoa, chega lá, fulano, posso falar com o senhor um minutinho? Pode, claro. Então, deixa eu te falar, ontem eu precisava defender um posicionamento, uma ideia, e eu falei uma coisa que não faz sentido, desculpa, não precisava ter falado daquele jeito com você. A pessoa falou assim, realmente você foi muito grosseiro. Não gostei, não. Mas eu tô achando muito plausível o que você está fazendo. Raro a pessoa vir falar com a gente depois de ter acontecido. Então, e toda vez que eu fiz isso, eu sentia Deus abrindo a porta do céu e falando, filho, é isso aí. É isso aí. Não seja soberbo, não seja duro de coração. Então, a palavra de Deus, ainda falando sobre o Pai Nosso, citando até uma outra passagem, um outro versículo, que fala que o mar do esquecimento, né? O perdão e a paciência de Deus, que é Números 14 e 20. Vamos ler lá? Números 14 e 20. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoarei. O 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e com a glória do Senhor encherá toda a terra. E todos os homens que viram a minha glória e seus sinais, que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Aqui Deus está falando sobre Moisés intercedendo pelo povo, porque o povo de Israel era um povo muito difícil. Muito difícil. Até aqui no versículo, no capítulo 14, versículo 11, fala assim, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Então, Deus aqui, Moisés está intercedendo pelo povo, porque o povo era muito difícil, o povo tentava muito a Deus, irritava muito a Deus. E Moisés, não, intermediando, ai Deus, eu vou tentar falar com eles, manda a lei, que eles vão se quebrantar. Eles vão se quebrantar. E toda vez Deus perdoava o povo. Deus perdoava o povo. E até hoje a gente vê nós sendo servos de Deus, sendo filhos de Deus, sendo rebeldes, sendo duros de coração, querendo a bênção, fazendo sacrifício, levando dízimo e oferta, mas parece que alguma coisa não está certa, parece que tem um cisco, parece que tem uma trave no nosso olho, né? Parece que tem um peso no nosso coração, que é a falta de perdão, a falta de humildade, de chegar e falar, não, isso aqui eu estou errado, em nome de Jesus eu te perdoo, e me perdoe também, meu irmão, e vamos tentar seguir, vamos tentar fazer. E lógico que a gente precisa lembrar do que Jesus falou para Maria Madalena. Maria Madalena era uma pecadora e ela estava a ponto de ser apedrejada. E Jesus falou para ela, vai e não peques mais. Isso é uma passagem muito conhecida. No que a gente muitas vezes erra? A gente até capricha no pedido de perdão. Só que na hora do não peques mais, a gente ainda continua falhando. Então a gente precisa mudar isso imediatamente.
E é lógico que eu vou encerrar esse vídeo com uma oração. Pai Santo e Pai Poderoso que está aí nos céus, que deixou aqui na terra o seu Espírito Santo Consolador, Direcionador, eu peço, meu Deus, que por meio dessa palavra, que a pessoa que está ouvindo, a pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela venha se lembrar do Senhor, assim como eu me lembrei do Senhor hoje, vim aqui trazer essa palavra de perdão, de arrependimento, falando do teu ensinamento, Jesus. Eu venho te pedir a tua bênção sobre a minha vida e sobre a pessoa que está assistindo. Você que está ouvindo essa oração, eu peço que agora, em nome de Jesus, você pausa esse vídeo, pega o teu telefone e liga para aquela pessoa que você precisa perdoar. E fala com aquela pessoa que você brigou. Às vezes é tua mãe, às vezes está de mal do teu pai, às vezes você está de mal do teu irmão, às vezes está de mal do pastor, às vezes o pastor está de mal do obreiro, às vezes o irmão está de mal do irmão. Liga para a pessoa. Marca um almoço, um jantar, um café e peça perdão. Ou libere perdão. Não resista quando essa pessoa vier até você, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus, ele é tão enfático no perdão que ele fala que nós devemos orar até por aqueles que nos perseguem. Porque se orarmos só por aqueles que nos amam, que galardão, que recompensa a gente teria. Então a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa perdoar. Eu sei que essa palavra está vindo como uma faca no nosso coração nessa noite, Deus, nesse dia, nessa tarde, nessa manhã. Eu sei que essa palavra está vindo como uma flecha, meu Deus, cortando a nossa pele. Mas em nome de Jesus, Senhor, venha nos dar esclarecimento, venha nos dar discernimento e entendimento da palavra nesse dia. Que em nome de Jesus nós venhamos a ser libertos e vamos de encontro, que nós vamos de encontro à Tua palavra. Que o Senhor venha nos salvar, que o Senhor venha nos perdoar e que nós também venhamos liberar perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido, eu espero que você tenha entendido a palavra e eu espero que Deus venha fazer grandes coisas na sua vida nesse dia. Se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo do canal, considere se inscrever, tá? Temos música, temos palavra aqui, que você conheça também o meu trabalho autoral junto com a minha esposa e que Deus possa fazer grandes coisas na nossa vida. Amém? Um abraço para você, até o próximo vídeo, tchau.